Saudações nacionalistas e Portugal voltou a abanar e desta vez caiu uma ministra. Maria Lúcia Amaral apresentou a demissão do cargo da ministra da Administração Interna depois da polémica da gestão das tempestades e das cheias que atravessam o nosso país. Mas a pergunta que se impõe é: foi uma demissão por responsabilidade política? Foi pressão pública? Ou foi apenas alguém a servir de escudo para proteger o governo? E antes de sabermos mais, deixa o teu like, comenta no final e subscreve ao canal. Hoje vamos ver então aqui um vídeo e analisar o que realmente aconteceu e perceber se estamos perante um verdadeiro assumir de responsabilidades ou apenas mais um episódio de danos controlados na política portuguesa. Fica até ao fim, porque isto não é só sobre uma demissão, é sobre também liderança, responsabilidade e o estado do país. Venham daí ver o vídeo. Tem que ter um perfil claro de experiência política, de experiência de saber sair à rua em situações de crise, de ter uma voz de comando, de ser respeitado pelas forças de segurança, pela PSP, pela GDR, pela Proteção Civil. Tem que ser alguém a quem as próprias instituições reconheçam autoridade e capacidade para tomar decisões difíceis em muitos casos e capacidade para liderar, porque nesta situação o que vimos foi quase que o primeiro-ministro obrigado a ter que sair várias vezes à rua e a mostrar a presença do governo nos locais afetados por estas tempestades e por estas cheias, porque a ministra da Administração Interna simplesmente ou não estava lá, ou quando não estava lá, quem seguisse as imagens em casa pela televisão e no terreno, se calhar ficava com essa percepção ainda maior, ficava um bocadinho com aquela sensação que a ministra estava completamente perdida ali no meio, quase que não sabia a quem dirigir, muito menos sabia o que dizer, e estas situações de crise, estas situações limite, obrigam a que alguém com experiência política, experiência também de liderança, de comando, esteja no terreno. E, portanto, eu acho que, quer dizer, aqui Luís Montenegro tentou já resolver um problema antes de um debate na Assembleia da República, e ao não nomear um sucessor, como decorre do comunicado da Presidência da República, ao não nomear imediatamente um sucessor, indicia que poderá, nos próximos dias, semanas, levar a cabo uma remodelação do governo mais profunda, muito provavelmente antes da tomada de posse do novo Presidente da República, António José Seguro. Mas há também aqui um lado operacional. Eu recordo que o VML, por exemplo, dizia hoje no artigo que escreveu que a Proteção Civil deveria ser remodelada de alto a baixo, e bem sabemos que a Proteção Civil, no primeiro momento de resposta à intempérie, Christine, foi também muito criticada. Parece que as remodelações e as demissões podem ficar por aqui apenas pelo lado político do governo da ministra? A Proteção Civil para mim é um mistério que acompanha há muitos anos, sobretudo desde os fogos e dos grandes incêndios de Pedrógão. Quem ler o relatório da altura daquela comissão independente, já eram apontadas várias críticas e várias falhas, não às pessoas em si, mas a todo este modelo de Proteção Civil, que continua a não dar uma resposta atempada às populações em caso de catástrofes naturais. E eu lembro-me que em Pedrógão, quando o processo chegou para o tribunal, houve lá uma história em que um quadro da Proteção Civil estava de férias e estava a dirigir-se para o Teatro de Operações para Pedrógão, quando recebeu uma chamada do Comando Nacional da Proteção Civil para se deslocar para Lisboa, uma vez que a prioridade era acompanhar os ministros e secretários de Estado ao terreno e não propriamente combater os fogos. E, portanto, a partir deste exemplo que está documentado, eu fiquei sempre com dúvidas como é que funciona
a Proteção Civil e se de facto a Proteção Civil é um organismo que está ao serviço das populações ou é um organismo que já cria uma cultura tal de forma própria que, apesar das remodelações, os vícios e a forma de trabalhar se mantém. Portanto, o que eu espero de um novo ministro da Administração Interna e, sobretudo, e aqui é que se calhar também os dois principais partidos, os chamados partidos do regime, podiam chegar a um bom entendimento, era uma reforma profunda do nosso sistema de proteção civil, procurar um modelo que de facto esteja próximo das populações, se calhar não tão centralizado em Lisboa, porque parece que todo o tipo de decisões de deslocação de meios para o terreno, alocação de meios e tudo mais, fica tudo dependente de um centro de comando nacional que a partir de Lisboa parece que controla todo o país e não é bem assim, porque muitas vezes aquilo que nós percebemos nos incêndios e agora nas cheias é que há decisões que têm que ser tomadas localmente, há decisões críticas que têm que ser tomadas localmente e não podem ficar à espera de um centro de comando na capital que decida pelo resto do país. E portanto assim poderá ser uma boa tarefa para um próximo Ministro da Administração Interna, juntamente com os partidos da oposição, que era reformar este modelo de proteção civil. Até porque quando acontecer o próximo desastre, no outro inverno, no próximo verão, não sabemos, a resposta da proteção civil terá forçosamente de ser outra. Já falámos aqui do perfil que deve ter o próximo Ministro da Administração Interna. É possível tentar adivinhar aquilo que vai na cabeça do Primeiro-Ministro, porque não deve ser fácil encontrar uma solução, sobretudo sabendo que é sempre um cargo do governo que permanece permanentemente na corda bamba. E lá está, e justamente por isso tem que ser alguém com forte experiência política, com capacidade de aguentar a pressão do cargo, que é inerente ao cargo, que é um cargo com exposição, e se repararmos, eu já em 2025 fiquei um bocadinho com a convicção de que a escolha de Maria Lúcia Amaral para a administração interna foi a fórmula encontrada por Luís Montenegro para não entregar a pasta ao CDS. Isto é, o CDS há muitos anos que reclama e que quer ter uma pasta na administração interna, mas tendo em conta a votação das eleições e o equilíbrio de poderes dentro da coligação, o CDS ficou com a defesa, com o Nuno Melo na defesa, e na administração interna ficou com o secretário de Estado, Telmo Correia. E, portanto, pareceu-me na altura que a escolha de um independente, digamos assim, de Maria Lúcia Amaral para a administração interna, foi precisamente a fórmula de não entregar esta pasta ao CDS. Agora, Carlos, dentro do próprio governo haverá alguma solução que possa estar a ser pensada pelo Primeiro-Ministro, um jogo de cadeiras, tira o Ministro de um cargo e coloca-o no outro, porque às vezes é mais fácil encontrar soluções para outros cargos ministeriais e a administração interna, o Primeiro-Ministro pode eventualmente já ter uma pessoa com esse perfil dentro do próprio governo. Há aqui várias hipóteses. Eu não excluo, por exemplo, a subida do líder parlamentar do PSD ao cargo de ministro, o Soares, por exemplo, que daria que é um líder parlamentar com forte experiência política e que se calhar na administração interna teria todas as condições para fazer um bom lugar. Há um próprio deputado, por exemplo, do PSD, António Rodrigues, que também é nosso comentador aqui no NOV, poderia ser uma boa escolha, tem experiência, já fez parte do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações, é alguém com experiência política e também como se diz, arcabouço
para o embate em determinadas situações, até porque não podemos esquecer que nós estamos em fevereiro e vamos ter um verão, ninguém sabe se muito ou pouco rigoroso, mas muito provavelmente vamos ter outra vez problemas com os incêndios e, portanto, aquilo que Luís Montenegro procurará é alguém que, além da capacidade técnica e o conhecimento da área da administração interna, tenha também uma forte experiência política para saber lidar com todas as polémicas. Ora bem, depois de vermos tudo isto, fica claro que esta demissão levanta mais questões do que respostas. Quando há tragédias, quando há falhas na coordenação e quando a população sente que ficou sozinha, alguém tem de assumir responsabilidade. A questão é: a saída da ministra resolve o problema? Não me parece. Ou estamos apenas a trocar nomes sem mudar o sistema? Num país cada vez mais pressionado por crises climáticas, sociais e políticas, não basta reagir. É preciso prever, planear e liderar. E como eu já referi noutros vídeos anteriores, o verão prepara-se durante o inverno e o inverno prepara-se durante o verão. Políticas de prevenção são necessárias e algumas mudanças também. Eu quero saber depois a tua opinião na caixa de comentários, porque tem-se falado bastante do Ciresp, Proteção Civil e por aí fora, mas há que rever aqui algumas coisas porque muitos milhões já foram gastos, muitos milhões. E o Ciresp já mostrou falhas graves em momentos críticos, como nos incêndios, nas tempestades, nas falhas elétricas, e melhorá-lo não é só uma questão técnica, é também gestão, redundância e responsabilidade também política. Seria necessário mais estações base móveis prontas a ser ativadas, redundância energética reforçada, geradores, mais baterias também de longa duração e backups de rede por satélite independentes de infraestrutura terrestre. Na cobertura nas zonas rurais deveria ser também mais reforçada no interior, zonas montanhosas, áreas florestais e é preciso também mais antenas em zonas críticas e testes regulares de cobertura real, não apenas na teoria, tem que ser também na prática. Modernizar também a tecnologia, porque o Ciresp usa então uma tecnologia Tetra, que já não é a mais avançada, e existem outras opções, como migrar progressivamente para redes 5G dedicadas à emergência, criar também um sistema híbrido, talvez um Tetra mais o broadband de emergência. Isto permitiria que a comunicação de dados, seria mais rápida, vídeo em tempo real e melhor coordenação de inteligências também. Nos operacionais, deveriam fazer testes obrigatórios periódicos. Não basta dizer que está funcional ou que tudo funciona, porque depois, no meio de uma crise, não é isso que se vê. Deveriam fazer mais simulações nacionais anuais obrigatórias, exercícios surpresa e testes de stress em condições extremas. Uma formação reforçada também, porque algumas falhas não são só da rede, são também da sua utilização. Uma formação técnica para bombeiros e forças de segurança, protocolos claros, ahm, o que fazer caso isto não funcione, criar também um sistema paralelo de contingência, caso o Ciresp falhe, deveria existir um plano B, um rádio analógico local como backup, porque já sabemos que as coisas digitais ou precisam de eletricidade ou precisam de bateria, comunicações via satélite acessíveis às equipas de terreno. Nunca pode haver um apagão total, senão ficamos sem comunicações, sem vídeo, sem imagem e a tragédia só tende a piorar. Ahm,
Há que também avaliar os desempenhos, talvez criar uma entidade externa que possa então avaliar os desempenhos, publicar esses relatórios de forma pública e medir também tempos de resposta, meus amigos, porque ano após ano, desgraça após desgraça, e a gente, e nós, não vemos melhorias. Tem que também existir uma transparência contratual, porque o modelo de concessão da Ciresp sempre gerou muita polémica. Há que rever o modelo de parceria público-privada, avaliar internalização parcial do sistema no Estado e garantir o controle público estratégico. E a responsabilidade é muito clara, porque em momentos de crise, quem é que decide? Quem é que coordena? Quem é que assume as falhas? É que no fim disto tudo, no final de uma tragédia, quem sofre são os mesmos de sempre. E depois temos ministros que em plena televisão dizem, ou diz, porque foi um ministro que disse, para os portugueses afetados usar o último salário. O último salário. Como se os portugueses fossem muito ricos ou ganhassem os salários chorudos que um político ganha, não é? Que recebe por mês. Mas não é bem assim. E os desempregados pagam como? E os reformados que mal recebem, que mal dá para alimentação, medicação e habitação, pagam com o quê? Pagam com o quê? É que isto é muito simples vir agora pedir ao povo que pague enquanto não recebe o apoio do Estado. Mas eles parecem desconhecer completamente a realidade portuguesa. Parecem mesmo desconhecer completamente a realidade portuguesa. Em que mundo é que esta gente vive? Esta demissão é mais uma. Como eu disse logo ao início, esta demissão pode ter sido também, e foi claramente, alguém a servir de escudo para proteger o governo. Porque enquanto agora falamos desta demissão, o governo. Aliás, enquanto falamos desta demissão, o foco já não está diretamente no governo, no ministro, no primeiro-ministro. Está agora sobre esta ministra que se demitiu. Portanto, existe e vai sempre existir ministros que vão servir de bode expiatório para tirar sempre aquela pressão ao primeiro-ministro, aquela pressão ao atual governo. Portanto, isto é uma prática comum, já se viu também noutros governos, como o do António Costa, dos mais recentes. Portanto, isto não basta trocar a pessoa. Se querem resolver o problema, há muita coisa que tem que melhorar. Muita coisa que tem que melhorar. Agora, deixem-me nos comentários a vossa opinião, deixem um like, deixem a subscrição rumo aos 5.000 inscritos. Já somos 4.000 e poucos. Vamos agora caminhar juntos para os 5.000. Obrigado a toda a gente. Obrigado também aos novos membros que aderiram aqui ao canal. Muito obrigado de coração. Estamos juntos por Portugal, pelos portugueses. Fiquem bem, fiquem com Deus e fui.